Olá, meus amigos, eu quero socializar com vocês desta feita a revisão de um trabalho que eu executei, que foi a construção deste pequeno portão, em 2019, na verdade. Eu fiz a estrutura, mas não dei o devido acabamento, a devida atenção. E o que que acontece? Com o tempo, quando você não lixou, não emassou adequadamente, começa a existir uma infiltração, contaminação no galvanizado e o material começa a entrar em estado de degradação. Porque eu deveria ter terminado o serviço, passado a massa plástica e vindo com o acabamento trazendo o fundo para a pintura. Eu não fiz isso. E agora eu estou padecendo, refazendo o serviço, tirando pontos de ferrugem, algo que eu já devia ter feito há bastante tempo. Agora eu estou no lixamento, vocês podem ver algumas manchas, né, que vão ficando em decorrência do tempo, a ferrugem aparecendo. Coloquei massa, mas eu não lixei. E o preço está sendo pago agora. Você veja que o lambri, ele tem alguns pontos, algumas manchas, que com o passar do tempo vão aparecendo. Deveria ter lixado, feito o acabamento na época, eu não fiz. Alguns pontos já tem um estado crítico de ferrugem. E agora eu estou lixando todo esse pequeno portão, fazendo, fazendo esse trabalho de recuperação. Agora sim, eu vou ter que fazer um processo aqui de reemassar em alguns pontos e vir com fundo para pintura especial para materiais galvanizados. Então, fica a dica, realizou um serviço, construiu, tem que preparar o material e pintar na sequência, porque depois você vai trabalhar dobrado. Na ocasião eu fiz alguns retoques com massa, a situação das soldas, eu não dei o devido acabamento, não passei massa nessa região. E essa é a situação em que se encontra a chapa lambri, o galvanizado, por não ter tido o devido cuidado na ocasião. E agora estou gastando tempo para fazer a devida manutenção em algo que eu já deveria ter trabalhado. Faz parte, vou fazer as tampas para fazer esse fechamento. Ainda falta acabamento em alguns pontos. Aqui a emenda do metalon que foi feita. E é isso, esse é o estado do portão, que está ainda em seu estado natural, considerando o material utilizado, o metalon e a chapa lambri, fazendo o devido acabamento aqui para vir com fechamento com uma nova camada de massa, aonde é preciso, e na sequência passando o fundo para pintura específico para material galvanizado.
eu observo a existência de uma crosta. Acredito eu que o resultado da poeira com os vapores de água. Então, cria uma crosta, uma camada de poeira na peça. Então, eu preciso lixar com o devido cuidado para você tirar todos os resíduos e vir na sequência com o primer. Aqui está o resultado do processo de limpeza. Eu vou estar usando um removedor de ferrugem para tirar essas pontas de ferrugem que tem na solda. Também aqui nessas regiões temos ferrugem, mesmo lixando não saiu. Então esse é o resultado do trabalho de limpeza da crosta que havia em razão do tempo em que o portão estava no lugar, sem o devido processo de acabamento. Agora vou aplicar o removedor de ferrugem e aguardar o tempo de cura para poder vir com o processo de pintura do portão. Ainda tem algumas marcas que não saiu na lixa. É aquilo que eu falei, a contaminação do material galvanizado aí. Por alguma razão houve essa agressão ao material e com a pintura acredito eu que ele não vai se expandir. Acabei de dar o removedor de ferrugem e veja que onde tem as manchas ele reagiu muito bem com a peça, chegando a dar uma clareada. Este branco é o que ele está fazendo com a estrutura do lambri. Acredito eu que removendo até uma possível capa que o lambri tenha. É bem interessante o que está acontecendo. Veja aqui que está ficando no cromado do lambri. Aí tá, já está agindo. Acabei de passar o removedor de ferrugem e aonde eu coloquei, onde tinha as manchas aqui, o produto reagiu na hora com essas manchas existentes. Deixa passar um dia, 24 horas, e ver o que acontece. Mas esse produto eu tenho utilizado ele, e ele é bem interessante, ele tem cumprido com o que promete de certa maneira. Quero destacar que eu fiz uma limpeza geral e dei até um banho no portão. Banho com detergente, fazendo a remoção de toda a poeira que tinha do processo de lixamento. E acabei de aplicar o removedor de ferrugem para ver como vai reagir após o tempo de cura do produto, a reação química. Mas aonde foi colocado, nas manchas que tinha, eu observo que ele fez uma limpeza no lambri, na chapa galvanizada, deixando limpo, limpo, limpo mesmo. É um produto que nem precisa ser retirado. Eu vou tirar o excesso, mas ele não precisa ser retirado, ele serve como fundo preparador para pintura. Então é deixar ele reagir aí nessas partes. Quero destacar que mesmo assim eu vou tirar o excesso depois e vou vir com a massa, vedando os espaços que eu não tinha feito. Então este é o trabalho que está sendo executado de recuperação de um pequeno portão que eu tinha fabricado. As tampinhas já estão prontas para colocar aqui, já as fiz. Essas pecinhas aqui, que vão ser colocadas aqui, ó.
E eu vou estar soldando para fechar esse buraco. Felizmente tinha construído este portão e não tinha dado acabamento, e o tempo passou e tá aí o resultado. Mais trabalho, mas faz parte, a gente vai aprendendo. Fica aí a dica para o pessoal que às vezes tem um portão, construiu, não atentou, demorou. Fique sabendo de que se não agir, vai ter trabalho para dar aquele acabamento. Gente, após o devido acabamento no portão, chegou o momento de fazermos a pintura dele. Já dei o fundo para galvanizado, depois de todo o tratamento na parte metálica, chegou a hora de nós fazermos a pintura do portão. Vou usar um cinza platina para isto. Hoje eu tirei para pintar. Na verdade, ontem eu dei uma segunda demão neste portão e hoje eu tirei para fazer o devido acabamento. Então tá aí ele preparado para receber a pintura. Aqui está. Pequeno portão que deu o tratamento, removendo a ferrugem, dando o fundo para galvanizado. Fiz a pintura num cinza platina e aí está o portão devidamente pintado, pronto para ser instalado no local e cumprir com a sua finalidade. A pintura ficou bacana. Não sou pintor profissional, sou um hobbyista. Gosto de fazer múltiplas coisas, dentre elas a parte de solda. E aí está o portão.